Alô, alô, escambanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou falar o porquê eu odiei o último filme de Star Wars. Mas se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai nessezinho aqui, ó, que tem outros conteúdos. Estou sempre falando de filmes e séries. E aqui, ó, vai ter a listinha pro meu curso de escrita online, vai ter uma playlist com vídeos que tem um módulo 0. Se você gostar do módulo 0, você vai lá e assiste as outras aulas e se inscreve no curso. Esse é um vídeo difícil para mim, é muito triste. Eu acho que Star Wars é provavelmente a franquia de cultura pop que eu mais gosto. Ali tá no meu coração, junto com produtos de produção cultural, junto com a obra do Tolkien, que me inspirou a ser escritor e meio que construiu toda, né, uma escolha de vida para mim. Então, Star Wars, eu gosto desde a infância, foi um amigo que me apresentou e me emprestou os VHS. E eu assisti a trilogia clássica, na época tinha acabado de sair a Ameaça Fantasma, né? Era o ano 2000, 99? 2000, ano 2000, então em 99 tinha saído a Ameaça Fantasma. Eu não gostava da Ameaça Fantasma na época, eu me lembro que eu só gostava da trilogia clássica, achava a nova trilogia muito esquisita, mas eventualmente ela cresceu no meu coração e eu era adolescente durante o Ataque dos Clones e A Vingança do Sith. Então, hoje mesmo com os problemas, né, eu avaliei na época, e na época era cheio de coisa meio massa velho, então para um adolescente era muito legal. E obviamente depois que eu cresci, eu avaliei de fato aqueles filmes e vi que eles não eram tão bons, mas ainda assim existe ali todo um apelo de nostalgia e de memória, então eu gosto de todas das duas trilogias antigas. Essa nova, eu particularmente me apaixonei desde o primeiro filme, adoro a Rey, o Finn, o Poe, Kylo Ren pra mim é o melhor vilão que foi estabelecido dentro desse universo do Star Wars, é um vilão complexo, um vilão que era tentado pela luz, achei isso super interessante. Apesar do filme repetir basicamente a mesma estrutura narrativa do filme original, né, do episódio 4, ele renovava em trazer diversidade, né, a protagonista mulher, um protagonista negro, né, um ex-Stormtrooper como protagonista, então tinha uma série de elementos interessantes, apesar da estrutura da narrativa ser basicamente a mesma, né, muito similar à do A Nova Esperança. E The Last Jedi se tornou o meu Star Wars favorito por um simples motivo. Eu não esperava ser surpreendido com Star Wars. Mas não era algo que eu buscava Star Wars, não é algo que eu busco quando eu leio quadrinhos de Star Wars, quando eu assisto séries de desenho de Star Wars, que eu vejo spin-offs de Star Wars. Star Wars pra mim é uma coisa comum, uma aventura, é divertido, ele tem um temperozinho filosófico, mas nada exagerado, é aquela coisa que eu me divirto, me conecto com a minha criança. E The Last Jedi quebrou isso. The Last Jedi foi um filme que quebrou a minha expectativa, que alçou Star Wars para um lugar que eu não esperava. Eu sei que ele é um filme que divide o público, muita gente não gosta das desconstruções que foram feitas nele, né, de ser um filme sobre fracasso, a temática do fracasso ser muito presente. E eu até discuti recentemente com amigos, né, quando falando desse último filme, eu falei que o fracasso nunca tinha sido explorado na narrativa de Star Wars, e ele falou, não, mas no Império Contra-Ataque eles exploram o fracasso. Mas o fracasso do The Last Jedi é diferente. Enquanto no Império Contra-Ataque a gente tem uma ascensão do Império, né, mostrando todo o seu poderio, toda a sua opressão e as consequências das derrotas serem por conta disso, em The Last Jedi os fracassos e as falhas são parte da ação dos personagens, ou seja, é um fracasso muito real, são erros muito reais. Ele é um filme que, se você não parar de fato para pensar sobre ele, a sensação amarga de derrota e de erro, ela é muito grande, porque essa é a essência da narrativa de The Last Jedi. É uma narrativa que vai falar sobre os erros e sobre o aprender com os erros. E isso está nas mais diversas instâncias da narrativa. Está no arco do Finn, do Poe, está no arco da Rey, está no arco do Luke Skywalker, está no arco do Kylo Ren. Então, ele é uma narrativa que fala sobre os fracassos. E constrói fracassos e nos mostra os fracassos. E no final, ele, de certa forma, nos redime, né? Ele nos mostra a ação e nos mostra virados nos personagens, a transformação através desse fracasso, que nos levaria até esse filme, que é a Ascensão de Skywalker, com esses personagens com arcos melhor resolvidos, esses personagens mais donos de si. E o que eu vi em Ascensão Skywalker não foi o que foi preparado em The Last Jedi. Na verdade, em Ascensão de Skywalker, o que eu vi foi a destruição completa daquilo que foi estabelecido em The Last Jedi. E
A priori eu tava pensando que, não, eles estão subvertendo algumas coisas, algumas expectativas, algumas coisas que foram estabelecidas em The Last Jedi. Isso é legal, o terceiro ato pode fazer isso, subverter algumas dessas expectativas. Mas não, eles basicamente escolhem esquecer esse filme. Sinceramente, eu acho que se você disser pra uma pessoa que o Luke e o Snoke morrem em The Last Jedi, ela pode assistir o episódio 7 e o episódio 9 sem precisar assistir o 8. Esse é o tamanho do abandono que eles fazem. O Paul tem um arco todo de aprendizado para se tornar um líder. O Paul de Ascensão de Skywalker ainda é um líder hesitante, que não sabe o que fazer, que toma a atitude mais temerária e meio que tem que lidar com os outros aparecerem para ajudar ele. O Finn, que tem uma atitude suicida no The Last Jedi, tem uma atitude suicida na Ascensão de Skywalker e é salvo. Então, apesar de que existe uma certa evolução nele, eu achei que esse ponto, que é um ponto central dentro da narrativa do The Last Jedi, aqui é abandonado. O Kylo Ren, que faz todo um marco para se tornar o vilão verdadeiro da narrativa, deixa de ser esse vilão e tem uma mudança drástica pro lado do bem de qualquer forma, né? Tipo, não convence, não tem força dentro da narrativa, né? Pelo menos não me convenceu. A mudança do Kylo foi muito drástica, muito repentina e muito sem propósito para mim. Ele foi derrotado pela Rey, por isso ele mudou. Sabe, é uma coisa que... especialmente pela força da construção dele como vilão no final do The Last Jedi, né, dele matar o mestre dele, dele tomar controle da Primeira Ordem e querer se tornar o líder do universo e querer converter a Rey para se tornar uma líder ali do seu lado, isso tudo ser jogado fora dessa forma, acho que a Rey é a única personagem que ainda mantém alguma coisa, né? Você vê que ela meio que pega o que aprendeu do Luke e parte para treinar com a Leia, né? E a Leia se torna ali sua mestre. Existe ali uma pequena cena que mostra que a Leia foi treinada pelo Luke e se tornou também uma mestre Jedi, eventualmente, mas até isso muito em passando, né? Esse filme, justamente por isso, né, por fazer essa tentativa de destruir aquilo que foi estabelecido em The Last Jedi, por sinal, se tratando da Rey, eu acho que é o ponto mais importante de destruição, em The Last Jedi ele traz uma mensagem maravilhosa de que qualquer um pode ter a força, né? De que qualquer um pode ser essa figura importante e transformadora do universo. Mostra isso na Rey e mostra isso naquele menino que pega a vassoura como sabre de luz no final. E isso, quando você chama a Rey de Palpatine, né, que por sinal eu não vou... Eu acho que eu não tenho nem como entrar no mérito de como isso é completamente furado narrativamente, né? Em que momento o Palpatine foi ter esse filho, em que momento da história da narrativa ele teve esse filho que teve essa neta. São laços, assim, são pontas que não se amarram. Tudo bem que Star Wars não é o mestre das coisas furadas, né? O próprio George Lucas, com a nova trilogia, fez 1 milhão de retcons bizarros, especialmente no que diz respeito ao gap de tempo. Estamos em tempos de narrativas mais maduras, né? Isso não é o tipo de coisa que passa tão fácil nos dias de hoje. Então, quando você chama a Rey de Palpatine, né, e você destrói todo aquele conceito bonito da Rey não ser ninguém que tinha sido estabelecido no The Last Jedi, que eu adorei, você mata a alma do que foi o The Last Jedi pra mim. A partir daí é uma sucessão de decisões, né? Quando você matou o Snoke, transformou o Kylo Ren no principal vilão da narrativa, e aqui a primeira coisa que você faz é resgatar o Palpatine e, basicamente, você tira o Kylo Ren desse protagonismo da vilania, né? Você tira o Kylo e ele passa a ser ali... na realidade, você vai fazer aquele arco apressado dele de redenção. Então, pra mim, o grande problema com a Ascensão Skywalker é que ele parece muito mais um esforço para invalidar tudo que foi feito em The Last Jedi do que, de fato, tentar ser um filme por si mesmo. Isso, obviamente, é prejudicial em termos narrativos, porque, ora, se você tem todo um filme para construir um segundo ato narrativo que vai estabelecer uma infinidade de coisas, se esse terceiro ato vai gastar tempo para tentar reformular tudo, né, e ser um segundo ato dentro do terceiro ato, né, o que deveria ser apenas um terceiro ato se torna também um segundo ato, obviamente isso vai prejudicar. Então, é um filme apressado, é um filme que não conecta bem as coisas, é um filme que, por abandonar o que já tinha sido desenvolvido, estabelecido dos personagens, acaba, né, tornando os arcos que já estavam ali mais apressados ainda e meio gratuitos. Ele apela pra nostalgia e eu confesso que no momento que o filme terminou, apesar dos pesares, eu tinha gostado. E quanto mais eu pensei nele, mais eu fui ficando chateado, mais eu fui ficando irritado. Quando eu fui percebendo que cada um dos pontos de The Last Jedi foi propositalmente desconstruído, quando essas mudanças parecem ter vindo por causa de uma revolta massiva de pessoas
fãs conservadores e xiitas de Star Wars, que a gente sabe que o mundo nerd é cheio deles, e não que eu negue, né? O filme de fato teve uma divisão de público. Ainda assim, foi um filme que fez 2 bilhões de dólares, e basicamente a sensação que eu tive é que ele foi construído em cima, né? O The Last Jedi teve quase 2 bilhões de dólares, e a minha sensação foi que a Ascensão de Skywalker foi construída em cima de teoria de Reddit, de fã. Eu, na verdade, antes dos filmes saírem, eu tava pensando em fazer um vídeo sobre as melhores e as piores teorias, e uma das piores teorias que eu iria citar aqui era sobre a Rey ser um Palpatine, né? É um negócio bobo, assim, e esse talvez seja o grande problema desse filme. Ele vai no fácil, assim, ele vai sem se arriscar, ele vai no simples, ele apela para toda a nostalgia possível. A trilha sonora em especial, ela é extremamente competente nisso, ao conectar novos temas a temas antigos do Star Wars, juntando, e é um dos pontos positivos assim do filme, é realmente muito bonito e me emocionou em vários momentos. Como eu disse, durante o filme, eu tava tentando a todo momento me apegar, ignorar por exemplo, a Rey Palpatine, ignorar que tava sendo desfeito, tudo que tinha sido feito no filme anterior, pra gostar dele. E quando terminou, eu gostei, mas quanto mais eu penso, mais eu desgosto. Eu tô fazendo esse vídeo muito chateado, assim, porque a verdade é que quem me conhece me ouviu falando durante o ano inteiro que eu já tinha gostado de Star Wars, que ele já tava no meu top 10 desse ano. Ia ser muito difícil um filme ser feito que eu não gostasse. Eu tava pronto pra gostar de qualquer coisa, sabe? Tipo, eu tava disposto, de fato, assim. Só se realmente fosse muito ruim o que esse filme é pra poder eu não gostar, assim. Eu acho que o que torna ele tão ruim é o esforço dele muito mais em destruir algo do que tentar ser algo por ele mesmo. Esse filme, ele tem muito mais vontade de desfazer o que o The Last Jedi fez do que ser alguma coisa, do que ser um filme próprio. Isso é triste, é um apelo da Disney para poder tentar se reconectar com a massa de fãs barulhenta da internet. A gente vê, por exemplo, o papel da Rose, né, que tem todo um arco com a personagem ali junto com o Finn, que poderia ser a Rose, mas porque, obviamente, ela foi odiada por essa massa de fãs, diminuíram o papel dela e botaram ali pequenas falazinhas, pequenas participações dentro da narrativa. Tem alguns momentos que eles se arriscam e depois voltam para trás, né? Matamos o Chewbacca. Não matamos, calma, fique feliz. Destruímos a memória do C-3PO, né? O C-3PO morreu de certa forma, né? Porque perde a memória. Não, tá aqui, ó, a memória dele tá refeita, o R2... Sabe, o filme não se arrisca em nada, não tenta em nada, ainda termina com a cena do beijo da Rey e do Kylo, que em que momento aquilo entre os dois se tornou um relacionamento romântico. Relacionamento existia, uma amizade profunda, um laço muito grande da força existia entre os dois, é uma coisa, mas isso se converter numa coisa romântica é bobo, fica no ar o amor do Finn pela Rey, né? Ele enseja confessar seu amor pra ela um momento e depois não retoma. Isso não é retomado mais na narrativa. Se não vai ser retomado, pra que colocar? Que momento o Palpatine arrumou na vida dele enquanto ele estava planejando dominar o universo como um Lord Sith, para ter um filho, e esse filho dele tem uma filha que ele já sabia que ia utilizar ela para matar ele, passar a alma dele e dar continuidade. E aquela legião de seguidores Sith, que é um filme que ele levanta uma série de perguntas por conta de que é uma tentativa desesperada de desfazer o filme anterior. Existiam formas interessantes de você resgatar, e na realidade o próprio mote inicial, quando o filme começa, né, o letreiro dele ali, quando sobe, ele de fato faz uma provocação interessante, né? Ele traz de volta o Imperador e coloca o Kylo Ren numa busca pelo Imperador para destruí-lo, né? Porque ele não quer ninguém que rivalize o poder dele na galáxia, e ele encontra o Imperador e meio que aceita a parceria ali que o Imperador propõe. Então, tipo, o filme ele abandona até mesmo a própria proposta inicial que ele lança pra gente ali no primeiro ato, né? O primeiro ato do filme, de fato, promete coisas interessantes. A partir do momento que ele revela o Rey Palpatine, ele começa a desandar. Porque o foco dele é justamente essa máquina de desfazer. Eu vou desfazer o que foi estabelecido, eu vou desfazer o que foi feito antes. O que me deu uma sensação profunda de que, ao contrário do que a Disney alardeou muito, não foram filmes planejados. Não foram planejados entre eles, não houve um diálogo entre esses diretores, não houve uma mente que pensou essa trilogia, né? Uma mente unificada, né? Com a ideia só. Coisa que, por exemplo, por mais que a trilogia nova seja ruim, do George Lucas, ela pelo menos é uma coisa que ela é uníssona, né? Ela trabalha
para si, né? Todos os 3 filmes eles estão conectados direitinho, um serve ao outro e cada um com seu papel. Aqui a gente viu desordem, né? A gente viu que eles deram muita liberdade pro Rian Johnson, não gostaram da liberdade dada ao Rian Johnson e desfizeram o que o Rian Johnson fez, prejudicando assim uma trilogia que tinha potencial para ser a melhor trilogia de Star Wars. Talvez por eu gostar tanto de The Last Jedi, a minha avaliação seja tão negativa desse filme. Mas eu achei ele um filme covarde, eu achei ele um filme que pegou todos os potenciais interessantes que essa trilogia tinha, na figura do Kylo Ren, na figura da Rey, na figura do Poe e do Finn, e simplesmente fez o mais básico, né? E é triste, porque eu já imaginava que eles não fossem ter ousadia, que esse filme fosse, até pelo retorno de JJ, que não fosse ser ousado, que não fossem se arriscar, mas eu não esperava que fosse tão pouco, sabe? Eu não esperava que fosse tão baixo. Eu não esperava que eles fossem se esforçar tanto para desfazer algo que tinha sido tão interessante em Star Wars como The Last Jedi. Se esse fosse uma narrativa, pelo menos por ela mesma, um esforço, uma tentativa dela ser uma coisa própria, talvez tivesse sido um pouco melhor, mesmo com tantas teorias bobas, com tantas ideias fáceis, e eu só tô decepcionado. Eu não queria hatear. Se você é novo no canal e não me conhece, eu não sou um hater, né? Eu falo das coisas, mesmo quando eu não gosto delas, da melhor maneira possível, mas essa é provavelmente a minha maior frustração do ano, que enfim, de fato, era uma das poucas coisas que eu tinha bastante expectativa, como eu falei, pela minha profunda ligação emocional com Star Wars, tenho tatuagem de Star Wars, então é algo que eu sou profundamente conectado, então, obviamente, até eu confesso, né, essa minha avaliação não é a minha avaliação como um crítico, como alguém que analisa profundamente narrativas, ela está provavelmente bastante enviesada por um viés emocional, que obviamente é o que eu trago por ser uma narrativa da qual eu estou profundamente conectado. Ainda assim, eu acho que eu fiz uma boa racionalização. Não é à toa que, como eu falei, quando o filme terminou, né, quando os créditos estavam subindo, eu estava satisfeito, né, positivamente, apesar das coisas ruins. E ao pensar e avaliar a narrativa, lentamente ela se desfez na minha frente. E só restou desgosto. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Se vocês discordam de mim, deixem nos comentários aqui, é muito bem-vindo a opinião de vocês. Se vocês gostaram, eu fico feliz por vocês, porque eu fiquei triste e eu acho que as pessoas têm que tirar boas experiências da arte, se divertirem, serem felizes. E, enfim, é para isso que essas coisas estão aí. Uma pena que um grande império de capital como a Disney não possa ousar, não possa tentar. E a gente vai acabar vendo cada vez mais ficções e narrativas pasteurizadas, sem identidade e sem coragem. Se você gosta de me ver falando sobre cinema, meu podcast está aqui na descrição, Cinema em 3 Atos. Eu, meu amigo PH Santos e outras pessoas que estão sempre participando lá. Vai provavelmente ter um podcast também sobre esse filme. Se você quer ouvir a opinião dessas outras pessoas e esse bate-papo, vai lá e confere. A gente se vê na próxima e tchau.